Você consegue imaginar um país inteiro sendo praticamente destruído em apenas 6 anos? Imagine cidades esvaziadas, campos abandonados e uma geração quase inteira de homens desaparecendo. Não estamos falando da Europa. Não estamos falando das grandes guerras mundiais. Estamos falando da América do Sul. Entre 1864 e 1870, o continente viveu o maior conflito armado de sua história, a Guerra do Paraguai. Um confronto tão devastador que mudou para sempre o destino do Paraguai e redesenhou o equilíbrio político da região. Mas como essa guerra começou? E por que suas consequências ainda geram debate mais de um século depois? Para entender essa história, é preciso voltar ao cenário político da região do Rio da Prata no século XIX. A América do Sul ainda consolidava suas jovens nações. O Império do Brasil buscava manter influência estratégica sobre seus vizinhos. A Argentina enfrentava disputas internas e tentava afirmar sua autoridade nacional. O Uruguai vivia conflitos constantes entre facções rivais. Era um ambiente instável, marcado por rivalidades e alianças frágeis. No centro desse tabuleiro geopolítico estava o Paraguai. Governado por Francisco Solano Lopes, o país seguia um modelo diferente de desenvolvimento. Mantinha forte presença do Estado na economia, buscava certa autonomia em relação ao capital estrangeiro e investia na estruturação de seu exército. Para Solano Lopes, garantir equilíbrio regional era questão de sobrevivência nacional. A tensão aumentou quando o Brasil decidiu intervir militarmente no Uruguai em 1864, apoiando uma das facções na guerra civil local. Para o governo paraguaio, essa ação ameaçava o equilíbrio estratégico da região. Em resposta, o Paraguai capturou o navio brasileiro Marquês de Olinda e declarou guerra ao Brasil. Logo depois, tropas paraguaias invadiram a província de Mato Grosso. O conflito estava iniciado. Mas a guerra se expandiu rapidamente. Para atacar o sul brasileiro, o Paraguai solicitou passagem pelo território argentino. A Argentina recusou. Mesmo assim, as forças paraguaias avançaram. Esse movimento levou à formalização da aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Surgia oficialmente a chamada Guerra da Tríplice Aliança. O que parecia um conflito regional transformou-se em uma guerra continental de grandes proporções. Milhares de soldados foram mobilizados. As distâncias eram imensas, a logística era limitada, as condições sanitárias eram precárias. Doenças como cólera e disenteria espalhavam-se com rapidez devastadora. Muitas vezes, os soldados morriam antes mesmo de enfrentar o inimigo. Em 1866, ocorreu a Batalha de Tuiuti, considerada uma das maiores batalhas campais da história sul-americana. Em poucas horas, milhares de homens tombaram em combates intensos e sangrentos. O impacto psicológico foi profundo. A guerra mostrava que não seria curta nem simples. Outro ponto decisivo foi o longo cerco à fortaleza de Humaitá, culminando na Batalha de Humaitá. A posição controlava o acesso fluvial ao interior do Paraguai. Após meses de bloqueio e enfrentamentos, sua queda abriu caminho para o avanço das tropas aliadas rumo à capital paraguaia. Com o passar dos anos, a guerra tornou-se cada vez mais desigual. O Paraguai, com população menor e recursos limitados, enfrentava a escassez de alimentos, munição e homens aptos ao combate. Jovens adolescentes, idosos e até crianças passaram a integrar o esforço de guerra. O conflito deixou de ser apenas militar, tornou-se uma luta desesperada pela sobrevivência nacional. Em 1869, Assunção foi ocupada pelas forças da Tríplice Aliança. Ainda assim, a guerra não terminou imediatamente. Solano Lopes recuou para o interior do território paraguaio, mantendo resistência. Somente em 1870, na Batalha de Cerro Corá, ele foi morto. Com sua morte, encerrava-se oficialmente o conflito. O cenário final era devastador. O Paraguai havia perdido parcela significativa de sua população. Estimativas históricas variam, mas muitos estudos apontam que a maioria dos homens adultos do país morreu durante a guerra. A economia estava arruinada, infraestruturas destruídas, territórios perdidos para Brasil e Argentina. O país enfrentaria décadas de reconstrução sob condições extremamente difíceis.
Para o Brasil, a guerra fortaleceu o exército como instituição nacional, ampliando seu peso político nas décadas seguintes. Para a Argentina, consolidou o processo de centralização do Estado, mas o custo financeiro e humano foi altíssimo para todos os envolvidos. Até hoje, a Guerra do Paraguai permanece cercada de debates. Alguns historiadores consideram Solano Lopes um líder autoritário que conduziu seu país a um conflito impossível de vencer. Outros defendem que o Paraguai foi pressionado por interesses regionais maiores do que sua capacidade de resistência. Também há discussões sobre o papel do Império do Brasil e sobre os verdadeiros interesses estratégicos por trás da guerra. A história não é estática. Ela é interpretada, revisitada e questionada. E talvez seja justamente por isso que esse conflito continue despertando tanto interesse. A Guerra do Paraguai não foi apenas um episódio militar, foi uma transformação profunda na estrutura política da América do Sul. Redefiniu fronteiras, alterou equilíbrios de poder e deixou cicatrizes humanas difíceis de mensurar. Compreender essa guerra é compreender como tensões regionais podem escalar rapidamente, como decisões diplomáticas falham e como populações inteiras pagam o preço de disputas estratégicas. Entre 1864 e 1870, o continente viveu sua maior tragédia militar, e embora o conflito tenha terminado há mais de um século, suas consequências ainda ecoam na memória histórica da América do Sul. Entre 1864 e 1870, o continente viveu sua maior tragédia militar, e embora o conflito tenha terminado há mais de um século, suas consequências ainda ecoam na memória histórica da América do Sul. Mas agora eu quero saber a sua visão. A Guerra do Paraguai foi resultado da ambição de um líder ou foi consequência de um jogo geopolítico maior do que o Paraguai poderia controlar? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é um dos debates históricos mais intensos do nosso continente, e sua participação enriquece essa discussão. A história não é apenas passado, ela é o que ainda influencia nossas decisões no presente.